Aqui também tem lindos móveis em madeira de demolição. Caminhada Móveis. Há 42 anos, a prioridade é o nosso cliente. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver. Agradecendo, como faço todas as semanas, a gentileza e a audiência que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Agradecendo aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, nosso abraço a Três Rios e Paraíba do Sul, duas praças onde agora também a TVC, Canal 16 de Petrópolis, e a TV Cidade de Três Rios e Paraíba do Sul, Canal 3, está entrando o nosso programa no ar. Eu quero dizer que vamos ter uma entrevista hoje muito interessante, mas antes disso eu gostaria de comentar o fato de que na semana passada eu falei de que muito pouco adiantaria, ou de muito pouco adianta, se fazer uma campanha bonita como a do Outubro Rosa, uma campanha de conscientização, mas não se tomam as medidas necessárias com relação aos resultados da campanha. Eu falei na semana passada que o governo municipal, o prefeito, perdeu ou está perdendo uma boa oportunidade de fazer um mutirão de mamografias. Porque se desde o primeiro dia de outubro até o dia 31 de outubro, até o dia 30 de outubro, perdão, outubro não tem 31, mas se do dia 1º ao dia 30 de outubro, perdão, outubro tem 31 sim, eu que peço desculpas, se do dia 1º ao dia 31 de outubro, todos os finais de semana fossem feitos sexta, sábados e domingos, mutirões de mamografia e de exames de detecção no Hospital Alcides Carneiro, os resultados dessa campanha, dessa conscientização, teriam sido muito melhores. Poderiam ser melhores. Porque não basta conscientizar. Se alguém precisa fazer uma mamografia, como eu falei na semana passada, leva 8 meses, 1 ano, para marcar e fazer a mamografia. De tal sorte que, espero que para o ano que vem, o governo se prepare melhor e faça um mutirão de mamografias, de consultas no Hospital Alcides Carneiro, para que não seja apenas uma conscientização, não seja apenas marketing, não seja apenas publicidade do câncer de mama. Câncer de mama é uma coisa muito séria, tá? E precisa ser visto com um olhar mais carinhoso por parte de nossos governantes. Eu vou pedir um breve intervalo comercial e logo em seguida vamos iniciar a nossa entrevista. Fique conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro, uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo, sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237-1723. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria.
Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dub Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Conheça uma nova Chevrolet, uma nova linha, uma nova tecnologia. Chevrolet, uma escolha de destino. Auto Imperial Petrópolis, Coronel Veiga 732. Telefone 2249-9650. Auto Imperial Itaipava, BR-040, quilômetro 64,5. Telefone 2221-8444. Muito bem, voltamos. Eu estava comentando agora no intervalo com o nosso entrevistado que, mais uma vez, eu convidei o professor Fábio Verícius para vir ao nosso programa, porque hoje o assunto, basicamente, é um assunto de cunho internacional. São notícias internacionais. Nós estávamos comentando a respeito da crítica que eu fiz à parte falha do prefeito com relação ao Outubro Rosa, ou seja, de não propiciar mamografias em multirões de finais de semana, multirões de 24 horas na sexta, 24 horas no sábado, 24 horas no domingo. E ele disse assim, não adianta só criticar, a gente tem que apresentar sugestões. Eu falei, exatamente isso, eu disse, olha, estamos aqui não só criticando, mas apresentando uma sugestão para que isso melhore, para que isso se torne efetivamente uma ação de governo, mas uma ação coordenada, pensada, planejada e com resultados, né? Professor Fábio Verícius, boa tarde. Muito obrigado por mais uma vez ter vindo ao nosso programa. Fico muito contente toda vez que você vem aqui no programa, porque eu sei que a gente leva aos nossos telespectadores informações técnicas e precisas a respeito dos problemas que nós detectamos aí no decorrer dos acontecimentos. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Petrópolis. Boa tarde, Três Rios, a minha cidade natal. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vamos fazer um bom programa, então, para as pessoas aproveitarem. Sobre esse assunto, eu me lembrei de um fato, que nos anos 80, eu estive na guarda do general Figueiredo, presidente da República, e ele sempre dizia, se me trouxerem problemas, me tragam as soluções. Só saber do problema não adianta, isso nós sabemos. Nós temos que ter as soluções nas mãos. E esse país é tão fantasticamente rico e potencial que nós temos solução para tudo aqui. É verdade. Professor Fábio, eu gostaria de iniciar hoje o nosso bate-papo aqui falando da incompreensão, da intolerância, da maldade e poderia até, sem exagerar, estar falando de um mau caratismo por parte da grande imprensa com relação ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Verdade. Por que eu digo isso? Verdade. Eu digo isso pelo seguinte, vamos pegar os números dessa semana. Não vamos à frente. Essa semana, o governo conseguiu passar a reforma da Previdência no Senado. São 800 bilhões que o governo vai ter um alívio de caixa. A Bolsa de Valores bateu 107 mil pontos. 3 recordes seguidos. 3 recordes. Não fosse isso e não fosse só isso, investidor, ele é desconfiado e arredio. Exatamente. Ora, se nós temos essa performance da Bolsa, mostra que as coisas estão no caminho. Verdade. A reforma administrativa começou a andar. A reforma tributária vai ficar para o ano que vem, porque ela é um pouquinho mais complicada. Né?
implica em guerras fiscais entre os estados, implica nos subsídios que são dados a determinados segmentos, né? Implica no imposto de circulação de mercadorias, que é diferenciado de estado para estado, né? Como unificar isso e agradando a gregos e troianos, né? Mas vimos o dólar cair também. Estamos com um patamar de inflação mais baixo, Verdade. né? Desde a Revolução, né? Desde o término da Revolução. Vemos uma série de melhorias na infraestrutura do país, projetos que estão caminhando e que a grande imprensa não divulga, né? Mas o que mais me chamou a atenção essa semana, apesar de tudo isso, foi o fato de que o presidente foi ao Japão e à China e irá agora à Ásia, alguns países como a Ásia, com alguns países da Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar. E no dia da viagem do presidente, nenhum jornal, nem Folha de São Paulo, nem o Estado de São Paulo, nem o Globo noticiou a viagem do presidente. Ou seja, não só contribuindo para a desinformação da população, mas também mostrando uma deselegância, um desrespeito para com o presidente da República. Eu queria que o professor Veríssimo agora comentasse para a senhora e para o senhor todos esses fatos. A questão da grande mídia, ela ganhou demais com a nova República, principalmente com os governos do Fernando Henrique e do Lula, basicamente com esses dois. E agora a situação se alterou. Mas esse não é um problema nacional, não é um problema só brasileiro. Isso também acontece na Europa e também acontece nos Estados Unidos. Vejam como a mídia massacra Donald Trump nos Estados Unidos. Basicamente só Fox e Bloomberg falam algo mais coerente. A CNN, então, pelo amor de Deus, parece um panfleto do PT, parece um panfleto do PSOL. É um absurdo o que se faz lá. Então, nós inferimos que isso tem uma coordenação internacional, que passa, obviamente, pelo Foro de São Paulo. Vamos explicar determinado o que é o Foro de São Paulo. Quando houve a Revolução Comunista em 1917, Lenin criou a Internacional Comunista, um órgão de pensamento para projetar o comunismo no planeta inteiro. Durou até o final da União Soviética. Quando a União Soviética cai em 1991, eles não têm mais casa. Acharam o otário da vez. Fomos nós. Porque Fernando Henrique assume em 94. E eles vieram para cá. Então é um órgão de pensamento internacional voltado para o marxismo. Eles não pensam o Brasil, eles pensam o continente inteiro, junto com a social-democracia europeia e com o Partido Democrata norte-americano. Então isso tudo está acontecendo no Ocidente inteiro. Quando algum partido voltado para a direita ganha uma eleição na Europa, a extrema-direita está voltando, olha os nazistas. É a mesma coisa, Jair Bolsonaro não é extrema-direita. Eu conheço ele pessoalmente e afirmo a vocês, não é extrema-direita. Mas os jornais brasileiros, as televisões brasileiras, colocam sempre Jair Bolsonaro como um homem de extrema-direita. Uma coisa é ser extrema-direita, a outra coisa é ser conservador. E a população brasileira, ela é majoritariamente conservadora. Majoritariamente uma população ordeira. A mídia não vai apoiar Bolsonaro em nada. Ela vai denegrir Bolsonaro em tudo. Um incêndio na Amazônia, a mídia cai em cima do governo. As ONGs vão lá e falam o que querem. Agora, com o óleo no Nordeste, quantas ONGs apareceram? Agora que o Greenpeace foi lá fazer bobagem em Brasília, sujar o Palácio do Planalto, foi todo mundo preso. Então existe sim uma atitude da mídia, no geral, contrária ao governo. Isso aí é ponto passivo. Professor, eu queria mudar um pouquinho o viés aqui da nossa conversa para falar dos últimos acontecimentos na América Central e na América do Sul, esses eventos de protestos que já aconteceram na Nicarágua, no México, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador. Tá?
e que me parece não, eu tenho certeza que são atos orquestrados. Com certeza. Né, por esse órgão que está sucedendo o Fórum de São Paulo, chamado Fórum de Puebla. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho esses eventos, porque, por exemplo, vou pegar o caso do Chile. Por que está acontecendo isso no Chile agora? Se a política neoliberal do Chile levou o Chile, o ano passado, a um PIB de 4%. Esse ano tem um PIB previsto de 2,5%. Ora, um país em crescimento. Um país que, apesar de ter um custo de vida elevado, por exemplo, a comida no Chile é muito mais cara que no Rio de Janeiro. É um país que eu conheço bem, inclusive. Apesar de ter um custo de vida elevado, tem salários muito bons. O neoliberalismo, ele não teve um olhar social para com o Chile. Ou seja, os desvalidos, a classe baixa, a classe muito pobre no Chile é realmente muito pobre. E o atendimento médico é muito precário para essa classe mais baixa. Tudo isso gera o que aconteceu aqui no Brasil, aquela primeira grande manifestação por causa de 20 centavos de passagem. Lá foi também por conta de um pequeno aumento, se não me engano foram 30 ou 35 centavos no aumento do metrô, que desencadeou isso aí. Era uma bomba relógio latente. Então, eu queria que o senhor comentasse esses eventos todos de descontentamento para com o governo, levando em consideração, por exemplo, que no Chile, no período da ditadura militar, foram mortas 3.000 pessoas. No Brasil aqui, apenas 400. Nós temos uma população 10 vezes maior que a do Chile. Então, proporcionalmente, a nossa mágoa para com o governo é muito menor do que a mágoa que os chilenos têm para com o governo. E aí começou a se desencadear essa série de eventos que, inclusive, há um medo e já há um princípio de prevenção e estudos estratégicos de enfrentamento caso isso venha a ocorrer aqui no Brasil. Mas eu queria que o senhor comentasse esses fatos, esses eventos aqui na América do Sul e Central. Primeiro, só explicando algo que você disse a respeito dos 400 e poucos desaparecidos que tem no Brasil na época do regime militar, foi durante 21 anos. Sim. 400 e poucas pessoas durante 20... Hoje desaparecem 420 pessoas, 400 e poucas pessoas por dia no Grande Rio e no Grande São Paulo. Há uma diferença muito grande disso. E a maioria esmagadora dessas pessoas que desapareceram estavam envolvidos com a luta armada, eram guerrilheiros e terroristas que lutavam contra um regime que foi levado ao poder nos braços do povo. Então, existe uma diferença muito grande. Quanto ao Foro de São Paulo virando o Foro de Puebla, esses grupos marxistas são muito práticos, são muito pragmáticos. Como o Brasil está caminhando para o outro lado, graças a Deus, estamos saindo daquela reta horrorosa do esquerdismo, e o México, infelizmente, entrou, porque o presidente que ganhou é um presidente que se diz marxista, ele fechou todos os acordos possíveis com Cuba, está se afastando dos Estados Unidos e de outras nações, o grupo do Foro de São Paulo se muda para o México, porque lá eles vão ser financiados pelo governo. Já há problemas sérios no México por causa do estilo de governo marxistoide, ainda não é um governo propriamente marxista, do presidente mexicano. Então esse grupo vai embora, graças a Deus, que vá mesmo. Agora, através do México, eles continuam coordenando partidos políticos e grupos de pressão no continente sul-americano e na América Central, com certeza. Orientados sempre por Cuba e pela social-democracia europeia. Hoje, tiraram o general Franco do túmulo para levar para um cemitério, para denegrir a imagem de um homem que, na minha opinião, mesmo tendo uma guerra civil, salvou a Espanha do seu esfacelamento. Ah, houve uma guerra civil, milhares de pessoas morreram, verdade, mas já havia o processo de guerra civil. O processo já tinha começado. Os nazistas entraram porque os comunistas entraram primeiro. A história da Guerra Civil Espanhola é uma história muito complicada, muito confusa, e no meu ponto de vista, com todo o excesso que aconteceu, Franco salvou a Espanha do esfacelamento, que agora volta de novo com a situação da Catalunha. Então existe uma guerra muito grande contra qualquer coisa que não seja esquerda na Europa, na América do Norte e na América do Sul.
Aqui é coordenado pelo Foro de São Paulo, que, como você disse, se Deus quiser, vai se tornar Foro de Puebla. Realmente, vai embora e nos deixa em paz. Tudo o que está acontecendo aqui, à exceção da Bolívia, os problemas do Peru, no Chile, na Argentina, são coordenados por eles. Não tenha dúvida, não tenho a menor dúvida disso. Porque é o mesmo modus operandi, são os mesmos grupos, por motivos às vezes insignificantes, apesar do que os nossos vizinhos realmente foram muito inábeis para tocar suas políticas, principalmente suas políticas públicas. O caso da Bolívia é diferente, lá é o contrário. A população foi à rua porque houve uma fraude para reconduzir o Evo Morales, que é um líder esquerdista, ao poder. Mas note que o Evo Morales é o mais brando, o mais tranquilo e o mais inteligente deles. Foi o único líder esquerdista do continente que veio na posse do Bolsonaro. E está mantendo boas relações com o governo brasileiro. Quer vender gás? Exatamente. Ele precisa vender o gás dele? Exatamente. Nós temos muito gás que ele, a gente nem precisa comprar. Uma coisa que o senhor não comentou, que seria interessante também comentar, é o fato que, por exemplo, no México, a esquerda começou a novamente abrir espaço aos narcotraficantes. Exatamente. Né? Exatamente. A prova está que, para reprimir a manifestação no México, o filho do El Chapo, que estava preso, foi solto para acabar com aquela manifestação. Verdade. As Farc na Colômbia já saíram do governo e voltaram para o mato, já voltaram para o interior, se reorganizando em termos de guerrilha. Então, de tal sorte que, novamente, os espaços para os narcotraficantes, e o Cabelo, que é o grande narcotraficante da Venezuela e que é o presidente do Congresso da Venezuela, tem dado ultimamente umas declarações que deixam as pessoas de cabelo em pé e pensando até que ponto a Venezuela também está organizada em promover esses distúrbios e em estar patrocinando esses distúrbios. Isso é uma coisa também interessante da gente comentar, mas eu preciso, olhando ali para o nosso reloginho, pedir um breve intervalo comercial, mas já retomamos esse assunto logo após os comerciais. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Pare de procurar. Venha direto na Mega Box. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Tereza, 1598. Telefone 2020 1284. O que você procura aqui na Mega Box você encontra. Venha para a Mega Box. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança.
Muito bem, voltamos. E no bloco anterior, eu falava aqui sobre o avanço do narcotráfico na América Latina novamente. Professor, continue a partir daí. Faça os seus comentários. É curioso que exatamente os governos de esquerda falam na liberação dos entorpecentes. Curioso. Não são governos de direita, não é Donald Trump ou Bolsonaro que fala em liberação, ou Mitsotakis na Grécia, pelo contrário. Os governos de direita querem combater de alguma forma a epidemia de narcotráfico. Porque os narcóticos estão tomando conta realmente do Ocidente inteiro. Se você pegar os números do Ocidente com os números do Oriente, a desproporção é gigantesca. É gigantesca nos Estados Unidos e no Brasil, agora até mesmo no Brasil. E sim, a ascensão dos governos de esquerda libera o narcotráfico, assim como aconteceu agora no México. Nós vimos um combate muito grande feito pelo governo mexicano, apoiado pelo governo norte-americano, contra os narcotraficantes, principalmente na faixa de fronteira com os Estados Unidos, que é muito grande. E agora não é mais nada. O presidente até mesmo disse que isso não é um problema tão sério a ser resolvido. Como não é um problema tão sério? São milhares de mortos por ano por causa da guerra lá. E o tráfico não é só para os Estados Unidos, vai para a Europa, vem até aqui para a gente, de repente. A gente não sabe exatamente quais são as ramificações, como o da Colômbia. E agora o Brasil está virando produtor. Nessa semana, a Polícia Federal estourou centros de produções de cocaína aqui no estado do Rio, com toneladas, parece que 7 toneladas de cocaína já pronta para o consumo brasileiro, não era para exportação. Então isso é um dado muito sério, muito forte. Veja a ligação, por exemplo, das Farc com o narcotráfico. E as Farc, o que significam? Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. É um grupo de esquerda. É um grupo ligado a grupos maoístas, inclusive. Não apenas a grupos da esquerda europeia, stalinistas e o valha. As Farc uma vez se meteram com a gente, levaram uma surra do Exército Brasileiro, estão lambendo as feridas até hoje. Com a gente eles não se metem mais, aprenderam a lição. Mas o mais complicado, o mais perigoso, não é apenas o narcotráfico, a venda da droga e tudo, mas a entrada do narcotráfico no mundo político. Porque com o poder do dinheiro, eles começam a eleger candidatos. Para fazer com que leis mais liberais passem e eles possam agir de forma legal. Essa legislação aqui no Brasil agora da abuso de autoridade, bota uma algema nas mãos do juiz, do promotor e do policial que quer trabalhar direito. Porque qualquer coisa pode ser considerada abuso de autoridade. Então é um problema muito sério que precisa ser enfrentado de forma séria dentro dos estamentos dos governos. Professor, desculpe lhe interromper, já que o senhor tocou na lei de abuso de autoridade, e esta semana alguns deputados da Alerj aqui do Rio de Janeiro justificaram seu voto pela soltura dos 5 deputados que estavam presos, justificaram o seu voto dizendo que os estavam soltando porque o Supremo Tribunal Federal jogou no colo deles essa responsabilidade e que eles precisavam soltar os deputados para não incorrerem em abuso de autoridade. Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho bandido de estimação. Tá? Muito importante deixar isso claro, eu, se deputado estadual fosse, votaria pela manutenção da prisão e responderia, se fosse o caso, por abuso de autoridade. Porque isso é caráter e integridade. E ninguém pode se esconder atrás de uma lei para proteger bandidos. Desculpe lhe interromper, professor. Não, pode continuar. A interrupção foi muito conveniente. O que a Alerj fez essa semana, infelizmente, foi dizer para todo cidadão do Rio de Janeiro e do Brasil, o crime compensa. É verdade. Foi o que eles fizeram, mais nada. Professor, eu queria mudar novamente o rumo da nossa conversa, porque nós tivemos notícia essa semana de que uma plataforma de petróleo em Maracaibo, em alto mar, mas na região de Maracaibo, na Venezuela, está prestes a afundar. Houve um problema técnico lá. Problema técnico. E se ela afundar,
a previsão é que essa plataforma, professor, jorre no mar, derrame no mar 3 milhões de barris. 3 milhões de barris de petróleo. Muito bem. Não existe tecnologia no mundo para conter esse volume de petróleo. Gostaria de esclarecer à senhora e ao senhor que as correntes marítimas que saem da Venezuela, ou que passam pela Venezuela, descem na costa brasileira até Salvador, na Bahia, e retornam novamente para cima, em direção norte. Que caso isso venha a acontecer, nós teremos um acidente ambiental de proporções jamais vistas na história da humanidade. Uma coisa muitíssimo séria e que aparentemente, não há solução, porque a Venezuela, em primeiro lugar, não tem tecnologia para resolver esse problema e não está procurando ajuda e nem quer ajuda para a solução do problema. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho isso, professor. Bom, a Venezuela é um país que teve no seu passado, até não muito longínquo, até 10, 12 anos atrás, uma situação econômica muito boa. Era uma das nações mais estáveis do continente, talvez a mais estável. Uma nação bem construída, bem preservada, mas eles tinham um problema muito sério, como tem até hoje. A única fonte de recursos da Venezuela sempre foi petróleo, e mais nada. Eles importam até papel higiênico, eles não produzem nada no país. E com a assunção dos governos de esquerda, com o Hugo Chávez e agora o Maduro, o país entrou em bancarrota. O país está completamente destruído, passando fome, literalmente falando, montado numa reserva de petróleo gigantesca e numa reserva de ouro também muito grande. Muito pouca gente fala da quantidade de ouro que a Venezuela tem. Tanto o ouro legal, explorado pelos garimpos venezuelanos, quanto o ouro ilegal, explorado por garimpos ilegais, incluindo no Brasil, que saem do Brasil em direção para a Venezuela. China, Índia e Rússia estão comprando todo o ouro do planeta, porque não existe uma lógica definida. Talvez eles voltem as suas economias para o padrão ouro, nós não sabemos exatamente o porquê. A China compra todo o ouro da Venezuela, e parece que há 2 semanas o ouro passou a ser o primeiro produto de exportação da Venezuela, e não mais o petróleo. Eles estão exportando mais ouro, e muito desse ouro é contrabandeado do Brasil, via Roraima, via Cabeça do Cachorro no Amazonas, toda aquela floresta, porque por mais que nossos militares queiram e façam, não conseguem patrulhar uma fronteira tão extensa, tão grande, com tão poucos recursos e tão poucos equipamentos e poucas tropas. Olha, eu conheço bem aquela região, andei aquela região a pé durante muitos anos. A fronteira de Roraima com a Guiana, que teoricamente é uma fronteira tranquila, só teoricamente. Tem um posto do Exército, o posto de Bonfim, para fazer a patrulha, com 40 homens, nenhum helicóptero, nenhuma viatura de grande capacidade. O outro posto vai ficar lá em cima no maciço das Guianas, na fronteira com a Venezuela também, e são 600 quilômetros de distância. Quer dizer, nossos militares fazem o que podem, mas não conseguem, porque não tem material e não tem equipamento, e não tem vontade política em Brasília para fazer com que eles tenham. Ainda não tem. Mas a Venezuela começa a exportar mais ouro do que o petróleo. Essa semana houve uma notícia na internet de que a Venezuela estaria vendendo a sua Petrobras, a PDVSA, para a Rússia. Acho que haveria um acordo. A bem da mas verdade, eu não acredito nisso. Não. A bem da verdade é o seguinte. A Rússia pediu ao governo venezuelano a PDVSA por uma razão muito simples. Pagamento de dívida da Venezuela para com a Rússia. Exatamente. Então não é uma questão nem de venda. Exatamente. É a questão seguinte, vai pegar assumir. De graça, vamos assumir. Eu não sei exatamente, porque a Rússia acaba comprando uma briga muito séria com os Estados Unidos, não é interesse da Rússia ter uma briga muito séria com os Estados Unidos, nesse momento que vai ter eleição no ano que vem nos Estados Unidos. Não sei se isso vai se concretizar. É um jogo de cachorro grande ali, em que a Venezuela é poodle apenas. Ali você tem 2 Rottweiler brigando e a Venezuela é um chihuahua pequenininho que está ali brigando no meio. Não tem muito o que fazer. Essa questão da plataforma é muito séria, porque se a plataforma entrar em colapso, a quantidade de óleo que vai vazar é gigantesca. E aí nos remete a esse óleo que chegou agora. Que é uma coisa que eu quero falar no nosso próximo bloco. E vamos iniciar esse assunto do ecoterrorismo já. Tá Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos.
Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Pare de procurar. Venha direto na Mega Box. Nossa loja tem tudo o que você precisa para sua elétrica e hidráulica. Rua Teresa, 1598. Telefone 2020-1284. O que você procura, aqui na Mega Box você encontra. Venha para a Mega Box. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando o professor Fábio Verícius. Professor Fábio, no bloco anterior, eu lhe interrompi quando o senhor queria entrar no assunto do derramamento de óleo na costa brasileira, nas praias do Nordeste. Eu lhe interrompi porque esse é um assunto um pouco mais profundo que eu queria desenvolver com o senhor. Foram encontrados barris da Shell e sacos plásticos da MAPA, empresa francesa, né, nas praias, no litoral. Isso. Ocorre que eu quero dizer à senhora e ao senhor, primeiro, que se trata sim de um ato de ecoterrorismo, porque esse óleo o Brasil não fabrica, portanto esse óleo não é brasileiro. Em segundo lugar, ninguém que comete um ato de terrorismo assina o ato de terrorismo. Claro, aí eu digo, não, mas a Al-Qaeda assina, o Boko Haram assina. São casos islâmicos que fazem questão de assinar, porque é propaganda e publicidade para eles. Situações específicas. São situações específicas, né? Agora, aqui no Brasil, ninguém vai assinar esse ato de terrorismo ecológico. Né? Inclusive com aquela palhaçada que o Greenpeace fez lá em Brasília essa semana. Né? Todo mundo preso. Não, preso. Mas eu queria comentar e entrar nesse assunto com o senhor, e queria a sua opinião, porque eu tenho para mim que é um ato de terrorismo. Foi um ato de terrorismo. E também eu queria que o senhor comentasse com relação à MAPA e com relação à Shell, né, que entraram, segundo a minha ótica, de gaiato nesse baile. Tanto a MAPA quanto a Shell são empresas multinacionais europeias muito sérias. São empresas que não vão se prestar a um serviço desse. E se tivesse ocorrido um vazamento em um dos navios da Shell, ou se tivesse ocorrido qualquer coisa com a MAPA, elas teriam assumido e teriam limpado, porque elas possuem know-how para isso. E já fizeram outras vezes em outros locais do mundo onde aconteceram acidentes. Tanto a Shell foi a público dizer que aqueles tonéis com o nome da Shell estavam com petróleo leve, que não tem no Brasil e não é exportado para o Brasil,
quanto a mapa dizendo que o produto daquele saquinho plástico não é exportado para o Brasil, não passa pela costa brasileira. Então aquilo realmente, nós tendemos a acreditar que foi plantado no local para parecer que foram deles. Quem fez isso? Não sabemos. O que nos leva a realmente acreditar em ecoterrorismo? Um incêndio na Amazônia, 100 mil ONGs falando. Todo esse petróleo no Nordeste brasileiro. Nenhuma ONG abriu a boca. Foi o governo brasileiro o primeiro a falar, a reclamar, depois mandou o Exército para tentar resolver o problema. Agora o Greenpeace, olha, eu particularmente gosto muito do Greenpeace, não tem nada contra eles. Ao contrário da WWF, que é basicamente política, o Greenpeace tenta fazer um trabalho decente no planeta. Quando eu era jovem, eu queria participar daqueles navios que vão bater em baleeira, porque eu adoro baleia, então não tinha que ficar matando baleia. Mas essa atitude do Greenpeace foi ridícula, foi estúpida, de ir lá para o Palácio do Planalto, colocar sujeira na frente. O governo brasileiro está fazendo a sua parte. Realmente está. E está tentando descobrir quem foi. Agora, um vazamento deste porte, numa área tão extensa, porque você sai lá de cima de Pernambuco, vem até aqui embaixo da Bahia, e parece que tem no Pará também. O governo do Pará já se mobilizou para tentar evitar o problema, e outros estados como o Piauí e o Maranhão. É uma área extensa demais. É preciso muita gente, é preciso uma mobilização muito grande para isso. E o governo está fazendo a sua parte, os governos estaduais, os governos municipais, voluntários. Agora, quem fez? Da onde veio esse petróleo? Houve a acusação de que o petróleo teria sido venezuelano. Até agora não houve prova. Tem que se fazer a análise do petróleo para saber a origem, o que é que aconteceu, foi um navio clandestino? Isso tem que ser feito. E eu acredito que a Marinha de Guerra Brasileira já está fazendo essas análises. Eu não duvido que isso já esteja sendo feito. Agora, eu tendo a acreditar que foi ecoterrorismo, sim. Professor, eu vou sair novamente desse nosso assunto aqui para entrar num assunto muito interessante e relacionado também a esse assunto, né? Até porque as manifestações internacionais também tiveram forte repercussão de propaganda antes do evento, só que agora, depois do evento, todos estão calados, que é o Sínodo da Amazônia. Né? Havia uma preocupação muito grande, inclusive das nossas forças militares aqui no Brasil, sim, com relação a esse sínodo promovido pela Igreja Católica, promovido pelo Papa, esse sínodo da Amazônia. Mas parece que foi muito mais fraco, muito mais brando e com muito menos resultados do que era esperado e do que se temia. Eu queria pedir que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Em um programa anterior, nós falamos sobre o sínodo e eu fui até um pouco enfático. Eu disse, eu sou católico e falo como católico. Se o sínodo é para tratar da catequese e do cuidado com as sociedades indígenas, eu tenho todo o meu apoio. Todo o meu apoio. Se o sínodo é para tratar de internacionalização da Amazônia para uma dita proteção, eu vou ser contra. Mas me parece que ou o sínodo não deu o efeito pesado político que alguns queriam que desse, ou nós vamos ver ainda os resultados dele. A verdade verdadeira é que o eixo do poder no planeta está mudando. Por causa do crescimento da Coreia do Sul, da Índia e da China, principalmente, o eixo está saindo do Atlântico e indo para o Pacífico. Então, instituições europeias e algumas norte-americanas, valores europeus e norte-americanos que dominaram o planeta desde que Napoleão foi derrotado com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos, começam a se tornar valores do Pacífico, valores orientais. Se escuta hoje muito mais a China do que nações da Europa. Se escuta hoje muito mais a Rússia e a Índia do que nações da Europa. Significa que se alguma coisa que tenha a pretensão de abranger o planeta, de fazer um grande estardalhaço, não pegar na Rússia, na Índia e na China, não vai pegar. Não adianta, porque não vai. Agora, me parece, só para terminar o raciocínio... Só me restou uma curiosidade, dentro do que o senhor está falando aí, me restou uma curiosidade. E essa aproximação do Papa com os muçulmanos?
o Papa, o chefe da Igreja Católica, tem que falar em paz e ecumenismo, não é? De repente ele está no discurso dele. Agora, eu acho extremamente perigosa e complicada. Eu acho que o Islã radical tomou uma face antagônica, não ao cristianismo, mas a todos os que não são islamitas radicais. E no caso da Europa, a gente sabe que tem um prazo de validade. A Europa daqui a 50 anos não será a Europa que nós temos hoje. A Europa daqui a 100 anos pode ser o Europistão. A França vai ser o segundo país, primeiro é a Bélgica, a deixar de ter maioria de população ocidental, cristã ou laica, ou o que quer que seja. Daqui a pouco você vai ver governos e primeiros ministros e presidentes islâmicos sendo eleitos em países europeus. O crescimento vegetativo da população islâmica é muito superior a qualquer crescimento vegetativo de qualquer população que não seja islâmica. Tanto que países começam a tomar atitudes radicais. A Eslováquia proibiu o Islã dentro do seu território, semana passada. É proibido ser islâmico dentro da Eslováquia. Se você vai ser islâmico, é privado, dentro da sua casa. E de preferência não bota a cara para fora. Angola proibiu o islamismo. Angola é nosso vizinho aqui do lado. Fala português, colônia portuguesa como nós. A China está fazendo uma doutrinação nas suas áreas islâmicas muito forte, e a China não é um país que se brinque, até muito violenta. Então, algumas nações perceberam o perigo e estão se protegendo do jeito que pode. Vai haver uma radicalização? Eu acredito que sim. Eu tendo a acreditar que essa radicalização acontecerá, talvez na nossa geração ainda, entre todos os pontos. Agora, o Papa, havia o pensamento do Bento XVI, com que eu concordava muito. Há o pensamento do Francisco, em que eu entendo. O máximo que dá para falar, sem criar grandes polêmicas, mas é um problema que já foi criado, ele não será criado, esse problema já existe e vai ser complicado para os nossos filhos resolver. Isso não tenho dúvida. Eu vou pedir novamente um breve intervalo. Será o último, eu prometo. Fiquem conosco, já voltamos, serão só 2 minutos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Conheça uma nova Chevrolet, uma nova linha, uma nova tecnologia. Chevrolet, uma escolha de destino. Auto Imperial Petrópolis, Coronel Veiga 732. Telefone 2249-9650. Auto Imperial Itaipava, BR-040, quilômetro 64,5. Telefone 2221-8444. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro. Uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237-1723. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança.
Muito bem, voltamos. Eu estou entrevistando o professor Fábio Verícius. Professor, eu queria sair um pouquinho do plano internacional e vir aqui para o plano Brasil, mais especificamente para o nosso Supremo Tribunal Federal, que no dia de hoje retomou o julgamento da prisão em segunda instância e ontem estava 3-1 em favor da prisão em segunda instância. E hoje o julgamento deverá ser interrompido às 5h45, porque há um evento internacional no Supremo, depois desse horário, previsto para as 6 da tarde. E o julgamento começou às 2h e deve ir somente até às 5h45. Portanto, não teremos hoje ainda o resultado final sobre a prisão em segunda instância, sim ou não. Semana que vem não há pauta, obviamente esse julgamento vai continuar no início de novembro. Vai para novembro, Vai para novembro. Eu queria que o senhor fizesse um breve comentário a respeito disso, professor. Na semana passada, o general Vilas Boas, que é uma pessoa fantástica, um tremendo general brasileiro, um grande patriota, e defende a nossa Amazônia como ninguém. Ele e o general Santa Rosa são os homens que mais defendem a nossa Amazônia. Ele fez no Twitter um comentário sobre o problema do STF, que poderia ter convulsão social no Brasil. E o ex-ministro Aldo Rebelo, um homem do PCdoB, portanto esquerdista, foi ao Twitter dizer que o general não poderia falar aquilo porque ele é só um general da reserva, portanto um civil qualquer. Exatamente por isso ele está falando. Ele é um civil qualquer, assim como eu, assim como você, assim como qualquer pessoa. E qualquer brasileiro que paga seus impostos, que cumpre a lei, pode falar o que bem entender, arcando com as consequências. O general falou como cidadão brasileiro, falou muito bem falado, muito bem dito, e colocou a possibilidade de convulsão social no país por esse desatino do Supremo Tribunal Federal. Anteontem saiu uma nota na Bloomberg norte-americana falando que o Supremo Tribunal Federal brasileiro está fora de controle. O Supremo Tribunal Federal brasileiro atrapalha o desenvolvimento do país, atrapalha o crescimento, atrapalha os projetos econômicos do governo Bolsonaro e cria instabilidade jurídica no país. Na Bloomberg, eu peguei o texto, traduzi o texto e tenho o texto. O que o Supremo está fazendo é enxugar gelo. Não tem que fazer isso, não tem que mexer nisso. Já está acertado. Deixa quieto do jeito que está. A pessoa, na terceira instância, ela não vai se discutir se ele é inocente ou se é culpado. Vai se discutir detalhes da pena. Então, que se prenda em segunda instância. Está correto? Em outros países do mundo, melhores do que nós, se prende em primeira instância. Aí eu acho que é até um pouquinho de exagero, porque você pode prender um inocente. E como a justiça erra, e no Brasil erra muito, a possibilidade de você prender um inocente é muito grande. Então, realmente tem que se ter um cuidado. Mas esse cuidado já existe. E tudo isso, nós sabemos, está sendo feito por uma questão meramente política. É a soltura do senhor Lula. Mas para soltar o senhor Lula, você vai ter que soltar milhares de criminosos de altíssima periculosidade. Então, agora, hoje é o voto da ministra Rosa Weber. Todo mundo, na mídia inteira, está dizendo que o voto da Rosa Weber é o voto de Minerva, é o voto que vai trazer os outros. Então, vamos ver. Agora, essa novela só termina em novembro mesmo. Hoje não termina, vai ficar para novembro. Vamos rezar para que haja bom senso no Supremo Tribunal, para que haja bom senso, para que o Espírito Santo ilumine aquelas pessoas lá dentro e façam o voto do bom senso, o voto que tranquiliza e pacifica a nação. A minha opinião é essa, a questão do presidente Lula já foi resolvida, não tem que mexer mais nisso. É claro que eu não gosto de ter um presidente da República do meu país preso por corrupção. Meu Deus, olha que vexame. Mas a justiça foi, naquele momento, um pouco igual para todos. E a nossa justiça é muito desigual, todo mundo sabe disso. Professor, eu quero mais uma vez agradecer a sua visita aqui, agradecer a sua entrevista. Eu vou lhe dar apenas 2 minutos para suas despedidas. Mais do que necessário. Eu volto a dizer que nós temos que acreditar no país.
O Brasil é um país fantástico, com muitas potencialidades, com muitas capacidades. Agora realmente parece que a economia está sendo desentravada. Eu tenho lido todos os artigos de gente especializada de fora do Brasil a respeito da projeção de futuro, e a projeção de futuro economicamente é muito boa. Vamos rezar para que a política não atrapalhe a economia e a gente consiga colocar essa locomotiva realmente no trilho, andando na velocidade que deve. Não para a gente, porque a nossa geração já passou por muita coisa e daqui a pouco a gente vai dar tchau para o mundo, mas para a geração dos nossos filhos e dos nossos netos. É possível. E economicamente o presidente Bolsonaro está colocando o país no eixo com seu corpo de ministros, com o Paulo Guedes e a turma toda. E precisamos, eu sempre falo isso, ocupar a Amazônia, ocupar o Calha Norte, dar apoio ao projeto Rio Branco, de ocupação daquela área, porque aquela área pode ser um incentivo imenso à nossa economia e à vida nacional. Acreditem no país, não desistam. Aliás, nós somos brasileiros, né? E brasileiro não desiste nunca. Muito obrigado, professor. Entrevistamos o professor Fábio Verícius. Espero de coração que a senhora e o senhor tenham gostado. Queria agradecer aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, dizendo que muito breve voltaremos a esse município para fazer mais uma entrevista aí na casa de vocês, na casa dos senhores. Eu quero desejar à senhora e ao senhor uma boa semana, prometendo uma nova entrevista e um novo programa para a semana que vem. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Conheça uma nova Chevrolet, uma nova linha, uma nova tecnologia. Chevrolet, uma escolha de destino. Auto Imperial Petrópolis, Coronel Veiga 732, telefone 2249-9650. Auto Imperial Itaipava, BR 040, quilômetro 64,5, telefone 2221-8444. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Chegou a Petrópolis o Emagrecentro. Uma clínica especializada em emagrecimento e estética. Tratamento exclusivo sem dietas malucas, sem remédios e sem passar fome. Emagreça de forma saudável, rápida e permanente. Venha fazer uma avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237-1723. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. TVC 16. Aqui você se vê. Você quer economia?
O que você precisa? Tá aqui. Melhor preço? Só no Bramil.